Olá, sejam bem-vindos. Todos sabem que na Escola de Filosofia Nova Acrópole temos uma grande admiração por uma pensadora do século XIX chamada Helena Petrovna Blavatsky. Hoje, 8 de maio, é uma data muito especial. É a data que marca o dia em que ela faleceu. E no seu falecimento, ela deixou um pedido que a sua morte fosse lembrada como o dia do lótus branco. Esse pedido tão especial, ele merece um esclarecimento. Então, eu trouxe aqui a nossa equipe da belíssima peça Helena Blavatsky, A Voz do Silente, Beth Zalkman, nossa atriz, Luiz Antônio Rocha, nosso diretor, e nós vamos fazer um questionário para o diretor nacional de Nova Acrópole, Brasil Norte, professor Luiz Carlos Marques. Ele veio aqui para conversar conosco, ele que me ensinou tudo o que eu sei sobre Helena Blavatsky, veio para fazer para nós um esclarecimento de por que Helena Blavatsky foi importante na sua vida e é importante para a filosofia como um todo. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Carlos Marques. E Obrigado. agora passo para começar o nosso questionário a palavra para o Luiz Antônio. Luiz Antônio, a primeira pergunta é sua. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui nesse encontro muito bacana sobre Helena Blavatsky, né? Luiz, uma das cenas mais importantes, pelo menos pelo público, assim, mais citadas pelo público pela beleza, principalmente do texto, é a cena da flor de lótus que acontece na peça Helena Blavatsky. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o simbolismo da flor de lótus e a relação dela com Blavatsky. Olá, eu também estou muito contente de estar com vocês, de estar podendo falar de uma pessoa tão relevante para todo filósofo, especialmente para mim e para a Nova Acrópole, que seguimos exatamente essa linha da filosofia, a maneira clássica. E HPB, Blavatsky, ela representa bem esse espírito. O lótus, a flor de lótus, ela tem um simbolismo muito especial. Ela é uma sementezinha que contém em si algo de belo. E que ela consegue, quando entra em contato com o lodo da água, ela consegue iniciar o seu processo de expressão da beleza. Então, ela inicia um processo que, para mim, é uma alquimia, sair do barro e ir surgindo do barro. Ela passa, então, através da água, ela entra em contato com o ar e continua ainda com o seu caule, caminhando até mais acima, até onde alcança ainda um pouco mais o calor do sol. Então, ela entra em contato com a água, que simboliza a energia, ela entra em contato com o ar, que simboliza, por exemplo, as emoções dos seres humanos, e ela se abre à luz do sol em toda a beleza. Então, aquilo que estava contido dentro da semente floresce. Esse ensinamento foi exatamente o que a HPB fez durante toda a vida. O que ela ensinava é que o ser humano tem dentro de si uma semente divina. E, como tal, ela contém os atributos divinos, de beleza, de bondade, de capacidade de percepção das leis do universo, de compreensão dos mistérios do universo. Então, essa semente pode florescer. Mas, para isso, nós necessitamos de entrar em contato com, digamos assim, com uma tradição que nos ensina os mistérios do ser humano. Porque as nossas possibilidades são tão infinitas, como falava, por exemplo, o Pico della Mirandola, né? Que nós podemos eleger qualquer criatura para poder imitar. Nós podemos subir ao mais elevado do céu e podemos descer ao mais profundo da terra. E que é uma opção nossa, se vamos subir, se vamos permanecer ou se vamos abaixar. Então, nós temos que ter como nós falamos na linguagem comum, que nós comparamos, por exemplo, o mestre com o jardineiro, né? Nós precisamos de um jardineiro. Então, uma pessoa que, quando joga uma semente no chão, ele consegue colocar água, ele consegue colocar insumo, mas ele não consegue mudar as propriedades da semente.
Então, o que ele consegue fazer é prevalecer o melhor de cada semente. Então, quando nós encontramos uma pessoa que nos ensina, o que ele vai fazer é ir podando, e lapidando o ser humano até que o melhor dele floresça, até então que ele também possa fazer como Lotus. Ele vence as suas tendências instintivas do corpo, ele vence a sua capacidade, ele consegue eleger prioridades com o seu tempo, com o seu recurso, ele consegue dominar suas formas emocionais, ele consegue superar seus estados emocionais negativos e consegue transformar isso em altas motivações, e ele consegue entrar no campo dos pensamentos, das ideias. E se ele lograr trabalhar bem o campo das ideias, ele pode captar as ideias em si, ou seja, ele pode chegar numa dimensão espiritual, onde habitam as ideias. E aí ele floresce com um esplendor de sabedoria. Ou seja, o que ela fala como lótus brancos é exatamente essa capacidade que, nessa relação mestre-discípulo, do discípulo florescer e chegar realmente a um grau elevado de sabedoria. O que é muito importante, porque às vezes essa relação de mestre e discípulo ela é muito mal vista, ela é vista de uma forma errada no Ocidente. Enxerga como uma relação de passividade. Ou seja, o mestre não faz outra coisa do que gerar as condições, mas a semente tem que germinar por si só. A semente tem que conter os elementos e tem que florescer esses elementos essenciais. O mestre não pode agregar isso, ele pode fazer despertar, ele pode tirar o que está errado, como faz um jardineiro, que quando a vida da semente está sendo abafada por outras ervas, ele retira as ervas para predominar só o bom. Às vezes também o ser humano é abafado por instinto, abafado por medo, abafado por complexo. Isso tem que ser retirado para que ele possa florescer. E aí, quando ele floresce sempre em beleza, de gerar coisas belas, como vocês foram capazes de gerar nessa peça. Ele floresce em bondade, de obras maravilhosas. E ele floresce em compreensão dos mistérios da vida, como é o caso da ciência. Portanto, esse é o simbolismo da flor do lótus. Essa relação que existe entre o jardineiro e a semente e essa relação que existe entre o ser humano e o seu mestre. Por isso que nós celebramos também nesse dia essa relação entre quem ensina e quem aprende, entre o mestre e o discípulo. Que lindo. Obrigada, professor Luiz Carlos. Eu não sei se o Luiz gostaria de comentar alguma coisa. Não, é lindo. Fiquei aqui encantado, aqui vendo a explicação dele, adorei. Sim, e é um bom símbolo, não é, Luiz? Quando nós formos em algum jardim e virmos uma flor desabrochada, lembrar que a condição humana plena é assim. E que veio de um bom jardineiro que trabalhou ali, que cuidou e que gerou as condições para que ela chegasse àquela plenitude. Uhum. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida atriz, Beth Dalkman, para que também faça a sua pergunta. Beth, é com você. Essa tecnologia já estava com o microfone desligado. Eu ia comentar que bom a gente também observar as pessoas e poder identificar que somos todos um possível lótus branco, né? A despertar e dentro dessa fala tão linda do professor Luiz Carlos. Bom, adoro estar aqui, realmente. Fico muito feliz, me sinto no dia de comemoração da família da Helena Blavatsky. E nessa família aí de artes que a gente criou para poder montar a peça. E eu tenho uma pergunta, professor Luiz Carlos. Para a gente construir um personagem, a gente busca muitas características, muitas qualidades, né, para poder montar, construir no imaginário essa personagem. Que características não podem faltar, que atributos não podem faltar, na sua opinião, para a construção dessa personagem que hoje estamos aqui falando tanto sobre ela, Helena Petrovna Blavatsky? Bom, Beth, eu creio que você captou bem o espírito de Blavatsky. Agora, quando a gente fala de uma personagem dessa dimensão, é muito difícil, porque nós não podemos olhar as características pessoais da personalidade, porque ela transcende muito a personalidade.
Por isso que fica um personagem muito complexo. Então, para mim, nós teríamos que captar um pouco assim o espírito do que está por trás de HPB. Né? Nós não podemos olhar em características, em qualidades normais da personalidade, como a beleza, como a saúde, como a capacidade intelectual, porque tudo isso se torna secundário, temperamento, as explosões, tudo isso é secundário face às características espirituais. E uma dessas que eu considero, por exemplo, é a coragem. Coragem no sentido não que às vezes nós tomamos a coragem como essa pessoa com capacidade de enfrentar o perigo. Às vezes simplesmente é imprudente, não é corajoso. A coragem é como esse contato com o coração, essa capacidade de fidelidade ao seu próprio coração. Como o lótus tem essa capacidade, a fidelidade, a beleza da flor, até que ela floresça, ele não para. Como, por exemplo, uma árvore que, enquanto não gera o seu fruto, ela não para. O ser humano, enquanto não gera a essência dele, não para. Ele está sempre em contato com o seu coração semente. Gosto muito daquela fala que encontra no cristianismo, né? Daquela mensagem que Cristo dá, que ele é como um grão de mostarda que está no coração de cada ser humano. Ou seja, habita algo de divino no coração humano. E quando a pessoa não abre mão disso, e transcende todas as suas limitações pessoais, transcende todos os seus medos, transcende todos a necessidade que nós temos de conforto, de luxo, transcende tudo isso e floresce com todo o seu esplendor e faz uma vida toda em função disso. Até um ponto que ela se liberta desses condicionamentos que nós necessitamos de muito conforto, muita segurança. Nada, é uma pessoa que se liberta e para os seus sonhos, para fazer florescer isso que ela tem de melhor, sai pelo mundo em aventuras que nós não podemos nem imaginar. Então, uma pessoa que chega a ser, para quem olha de fora, é um pouco irreverente, mas não é bem isso, é corajosa, é valente. E ela tem outra propriedade também muito importante, que é a liberdade. Essa conquista de não reconhecer limites. Tá? E sempre além dos limites que nós podemos imaginar. Então, você imagina uma pessoa que não teme, porque ama, que não tem limite, porque supera, porque não reconhece. Você no palco representando isso. Como seria? Eu imagino o que é você assumir a sua personalidade tal como ela é, dar o melhor de si mesmo no palco, movimentar com toda a segurança, fazer mais ou menos o que ela fez na vida. Né? Sem preocupação que se você dança bem ou não, se você fala bem ou não, dando o melhor de si. Para mim, esse é o espírito de HPB. E esse espírito deveria, eu acho, migrar para o palco. Essa pessoa livre, sem limites, sem medo, sem estar preocupado com o que as pessoas pensam, simplesmente entregando o coração. Eu chamo isso de coragem. Eu acho que isso que marca. E eu penso que você fez bem isso. Eu fui sentindo o seu crescimento durante a peça, parecia cada vez mais com a HPB. Eu acho que você está de parabéns nesse aspecto. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente, só para comentar, a gente, quando estava montando a personagem, uma coisa muito interessante a gente pensou, acho que ela não tem esse corpo pesado que ela tem, ele flutua, porque ela é livre. Então, o peso do corpo, ele deixou de ter o peso físico, porque ela não para de transcender, né? Então, ele é livre. Isso. Tem os seus estados psicológicos, que, como todo ser humano, às vezes em situações de explosões, mas para além disso estava o coração, para além disso estavam as ideias claras, para além disso estava um modelo encarnado de uma ideia, de um sonho. Isso, para mim, é maravilhoso. Muito obrigada, professor Luiz Carlos. E agora eu tenho também a minha própria pergunta. De tantas frases que nos influenciam no trabalho de Helena Blavatsky, todas elas muito fortes, muito incisivas, porque esse é o estilo dela, ela não usa de meias palavras, né? Nunca, jamais. Tem uma em particular que eu acho bastante importante. Eu gostaria que o senhor comentasse as suas impressões sobre essa frase, que é: honrai as verdades com a prática. Sim. Normalmente, quando falamos da verdade, nós
temos uma dificuldade de saber o que é a verdade, mas não vamos entrar nesse mérito, mas simplesmente vamos observar quando é que nós consideramos uma pessoa veraz. É quando aquilo que está dentro dela, quando aquilo que ela pensa está ligado com aquilo que ela sente, está ligado com aquilo que ela faz. Quando a gente percebe uma pessoa que pensa de uma forma e se expressa de outra, ou que sente de uma forma e se expressa de outra, então nós falamos que essa pessoa não é veraz. Então, quando nós conseguimos, por exemplo, entrar o mais profundo de nós mesmos, chegar, por exemplo, a uma dimensão que nós poderíamos chegar mais profunda, que é a dimensão das ideias, ou seja, a dimensão espiritual, essa dimensão onde habitam as ideias, captar as ideias o mais próximo que nós pudermos e conseguir trazer essas ideias até os nossos gestos, então nós estamos honrando aquele aspecto mais profundo que nós conseguimos atingir com a vivência. Ou seja, não só captamos, mas expressamos. Então, aquilo que está dentro, mais profundo de nós, se revela. Ou seja, vem à tona. Sempre conseguimos, através de um processo de conhecimento, ou um processo de intuição, ou um processo de reflexão, chegar a alguns aspectos profundos, chegar a roçar esse mundo das ideias. E quando fazemos isso, às vezes, captamos uma realidade, às vezes é muito difícil plasmá-la, porque às vezes mexe com os nossos interesses, mexe com as nossas relações, mexe com nossos aspectos de tempo, com os nossos aspectos econômicos, e nós ficamos bloqueados entre esses dois mundos. Então, honrar a verdade com a prática significa que tudo aquilo que nós captamos de mais elevados, nós expressamos. E isso é importante porque é a essência do que nós falamos da busca da sabedoria. E quando nós estamos buscando a sabedoria, nós não estamos buscando simplesmente a compreensão das ideias. Nós estamos buscando uma síntese que se dá através da vivência das ideias. Ou seja, através dos livros, através dos mestres, nós podemos compreender as ideias. Mas, através da vivência das ideias, nós chegamos à essência delas, nós chegamos ao espírito delas. Um exemplo, assim, só para que fique claro, né? Porque às vezes não fica muito claro para a gente, algo é eu saber conceitualmente como andar de bicicleta. E uma coisa muito diferente é eu subir numa bicicleta e conseguir equilibrar. O equilíbrio ele não é transmissível. Você tem que subir, você tem que viver, você tem que chegar a esses aspectos profundos das ideias, que é a plasmação dela. Então, quando você chega a isso, é como se você tivesse chegado a uma síntese. Porque agora dispensa todas as leituras, dispensa tudo. Por quê? Porque agora você tem a ideia sintetizada. Por quê? Porque você conseguiu plasmá-la, você conseguiu vivê-la. Portanto, honrar a verdade com a prática torna quase que um dogma para todo mundo que quer profundidade, para todo filósofo que realmente busca profundidade, busca sabedoria. Porque se ele não chega a isso, a trazer do céu à terra, ele não consegue ver, não consegue fazer a grande síntese, não consegue um estado de sabedoria. Portanto, é fundamental essa frase. Tem um pensador que eu gosto muito, de Sri Rama, ele fala que o amor ao conhecimento não nos leva à sabedoria, mas o amor à verdade nos leva à sabedoria. E ninguém melhor do que HPB honrou a verdade com a prática. É curioso, porque isso passa a ser um selo de coerência, que inclusive distingue o verdadeiro conhecimento, ou seja, intensidade, o intenso do meramente extenso. Não é? Hoje nós temos muito conhecimento como acumulação e pouco como vivência. Muito obrigada pela resposta. Luiz Antônio, nosso diretor, é com você a palavra. Eu estava viajando aqui, eu vou pensar diferente agora quando andar de bicicleta. A pergunta é o seguinte, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de artistas e pensadores que Blavatsky influenciou. Né? Foi Kandinsky, Einstein, Fernando Pessoa. Então, eu queria saber o que você destaca em HB que a torna tão contemporânea
a ponto de influenciar tantos artistas e pensadores do nosso tempo? Eu vou falar uma palavra que não é muito bem entendida atualmente, mas que eu acho que é o que torna ela especial: espiritualidade. Espiritualidade no sentido de que ela navega, como Platão falava, ela navega no campo das ideias. Platão fala que quem vê o mundo sob o ponto de vista da ideia não necessita muito dessas provas que nós necessitamos. A gente precisa de ver o equipamento funcionando para ver se aquela ideia realmente é válida ou não. Platão falava que quem navega no mundo das ideias tem certeza absoluta. Eu me lembro de uma passagem de Einstein, que eu gosto muito, que quando ele desenvolveu as teorias dele, ele falou que quando a luz passasse por um corpo muito denso, ela faria uma curva, né? Ninguém nunca teve prova disso, mas ele tinha certeza absoluta que era verdade, porque ele tinha visto isso, através da sua intuição, através das suas equações, né? E depois de um certo tempo, quando o pessoal chegou a identificar os buracos negros e viu que era um buraco com muita densidade de massa, quando a luz passou perto dele, havia uma curvatura da luz. Então, ligaram para ele e falaram: esse senhor estava certo, a luz faz curva. Ele falou: lógico, se não fizesse, ela estava errada. Isso é convicção, isso é certeza. Isso é quem vive o mundo das ideias, tal como nós vivemos esse mundo concreto. A gente só acredita na mesa porque nós tocamos a mesa. Mas existe uma capacidade intelectual do ser humano, que ele pode captar as coisas lá em cima e ter certeza, tal como nós captamos aqui embaixo. Só que tem que ter esse trânsito pelo mundo das ideias. Tem que ver que as ideias são seres e que habitam outros seres que nós chamamos de leis. Leis que regem o universo. E quando nós captamos essas leis, elas não mudam com o passar do tempo. As leis não mudam com o passar do tempo. Quando nós captamos essas leis, a tendência da expressão que nós fazemos fisicamente é que essa expressão perdure com o tempo, porque nós captamos algo real, algo válido. E quando nós captamos algo real, ele não muda com o passar do tempo, nem em espaços diferentes. Por exemplo, muitos anos nós estamos vendo uma maçã cair, né? Ou seja, a gravidade. Aí, quando chega Newton lá no século XVII, final do século XVII, ele consegue a equacionar a gravitação e cria a lei da gravitação universal. A gravidade aqui no Brasil é igual à gravidade no Japão, e a gravidade há 1000 anos atrás é igual à gravidade de agora, e nós sabemos que essas leis vão durar daqui a milhões de anos. O que ele captou? Uma lei que ele conseguiu expressar com um grau relativamente bom de precisão. Portanto, esse pensamento dele perdura. Por quê? Porque a gravidade não muda, as leis não mudam. As leis do universo são... O que muda é a nossa opinião, a nossa forma de ver e expressá-las, que a gente vai ajustando para aperfeiçoar a nossa visão. Mas a lei em si não muda. Então, toda vez que uma pessoa roça algo profundo, fica atemporal. Por isso que há 100 anos atrás ela conseguia expressar pensamentos maravilhosos que continuam válidos até hoje. E mais aquele elemento que eu falei anterior, que é a coragem, a fidelidade, aquilo que mais profundo que ela tem, ela consegue dar forma a isso. Toda forma que se dá, que tem uma ideia por trás, expressa beleza. Entende? Então, a forma é a expressão objetiva da ideia. Portanto, é bela. Então, daí que, com os pensamentos, elas impressionam todos os pensadores. Numa dimensão atemporal, porque foi 100 anos atrás e até hoje está atualizado, com a sua capacidade de dar forma, ela impressiona todos os artistas, porque os artistas fazem isso, produzir forma para expressar beleza, entende? Ou para expressar ideias. Entende? Aí vai encantar aqueles que gostam dos pensamentos e aqueles que gostam do mundo das formas, aos pensadores e aos artistas. Então, daí esses dois mundos maravilhosos que ela maneja. Com seu coração, une o céu com a terra. Com seu pensamento, voa ao mais infinito da dimensão espiritual. Lá onde reina, como Platão fala, as ideias fixas, os arquétipos. Bom, e nós conhecemos aí na história da filosofia livros como a República de Platão, que tem 2.500 anos, que é super atual até hoje. O Bhagavad Gita, que não sabemos nem quanto tempo, talvez 3 mil anos, e continua vivo e belo até hoje. Então, aquilo que roça
as coisas válidas, não é corroído pelo tempo, não muda de acordo com os espaços e as conveniências. Daí, eu acho que essa impressão que nos dá, tudo que nós expressamos com essa profundidade, com o que vocês fizeram, toca todo mundo. Você pode ver que não discrimina esquerda, direita, alto, baixo, todos se sentem tocados. Por quê? Porque algo está no coração do homem, está no coração da natureza. É uma lei, é uma ideia. Muito obrigada, professor Luiz Carlos. Agora, sua vez, Beth, sua pergunta. Bom, vamos lá. Estamos falando de verdade, né? Linda essa explicação. E eu tenho a sensação de que a gente está sempre aprendendo quando a gente está ao lado da professora Lucilena Galvão e do professor Luiz Carlos. Isso é um privilégio, assim, né? Que chegue a todas as pessoas dessa forma. Então, tem uma frase que me chama bastante atenção na peça, que é do texto maravilhoso da nossa professora: a convocação para celebrar um pacto com a vida, um pacto com a busca da verdade, é uma espécie de iniciação primeira na vida do homem e não tem retorno. A frase, eu sempre que falo na peça, ela me traz uma expansão muito grande e quase que me autoriza a falar: agora eu sou assim. Não sei por quê, né? E aí eu fico pensando, que eu quero te perguntar: o que é essa iniciação? O que é esse pacto? Por que e como esse pacto é feito? E por que não tem retorno? Ou como se faz para que não tenha retorno? Sim. Quando nós falamos de um pacto com a vida, nós temos que entender bem, eu creio que todos os seres têm um pacto com a vida. Você veja o lótus, ele, quando começou a germinar, ele tinha um pacto. Não paro enquanto não produzir beleza. Isso é um pacto. O ser humano, assim como uma laranjeira, ela tem fruto próprio, e ela tem um pacto, ela não para enquanto gera esse fruto. O ser humano também tem um fruto próprio, e que não deveria parar enquanto não gerasse esse fruto, que é a sabedoria. O ser humano tem um fruto, que é a sabedoria. Onde tem sabedoria, você pode perceber, tem compreensão das coisas, então tem a capacidade de unificar as coisas, porque compreende, consegue colocá-las em harmonias uma com a outra. Onde tem sabedoria pode ter beleza, onde tem sabedoria tem liberdade, onde tem sabedoria tem plenitude, onde tem sabedoria tem consciência do que se faz, o que se deve ser feito, o que não se deve ser feito, o que destrói e o que constrói. Então, quando nós fazemos um pacto com a vida, sendo nós seres humanos, é quando nós falamos assim: eu não vim nesse mundo para fazer coisas. É bom que façamos, não é ruim, mas eu vim para poder florescer aquilo que é o próprio do fruto humano. A sabedoria que nos dá bondade, a sabedoria que nos dá a percepção da beleza, a sabedoria que nos dá a percepção das leis da natureza, a sabedoria que nos dá a capacidade de pegar essas leis e manejá-las com harmonia, de tal maneira que podemos trabalhar para a ordem das coisas, a ordem da sociedade, a ordem da família, a ordem do universo. Então, quando nós fazemos um pacto com a vida, nós começamos a caminhar em direção da sabedoria. Começamos a colher pequenas sementes de sabedoria. É como se você, então, fizesse um pacto com a sua visão ampla e você, então, começasse a subir uma montanha. À medida que você sobe, a sua visão amplia e você não perde o contato com o vale. Você não perde o contato com aquilo que você já conquistou. Você integra aquilo que você já conquistou e abre um horizonte novo. Então, não tem como retroceder, como se você, depois que abrir os olhos e tem toda essa vantagem de caminhar sem trombar nas coisas, você caminhar por uma rua de olhos fechados. Por que faria isso? Então, o pacto com a vida, no caso, o pacto com a vida humana, faz esse fluir da vida. Esse fluir da vida do homem, quando ele flui e ele começa a impactar as coisas daquela essência de beleza, de bondade, daquela essência da percepção, da compreensão de como as coisas se combinam, como as coisas se harmonizam,
vai te dando uma visão mais ampla. E nessa visão ampla, já que você integrou o anterior, é aquilo que você tinha e mais agora. Então, não tem retrocesso. A consciência não retrocede. Depois que você sabe, sabe. Não tem como retroceder. Então, há um pacto com a vida é um pacto com a verdade. Significa um pacto com as ideias, com aquilo que você capta de mais profundo e plasma. Quando o plasma faz uma grande síntese, ou seja, aprofunda. Quando aprofunda, vê. Quando vê, não tem mais retrocesso, porque você sabe o anterior, o que você viu e o que você está vendo agora. Então, ampliou, é como subir uma montanha. Vai sempre integrando. Então não retrocede. É uma iniciação por quê? Porque a iniciação é exatamente uma mudança de patamar de consciência. De um patamar anterior para um patamar mais amplo, que absorve o anterior, ele não exclui o anterior, ele absorve o anterior. Então, essa é a iniciação, uma mudança de patamar irreversível. Por quê? Porque o anterior já está junto, não tem como você voltar. É aquilo que você sabia, mas é aquilo que você sabe. Então, não tem retrocesso. Essa é mais ou menos essa frase de muita inspiração, realmente, da Lúcia aí na palestra. Aliás, a palestra é toda cheia de grandes inspirações. É verdade. Muito obrigada, professor Luiz Carlos. E eu gostaria de também deixar a minha pergunta, que é uma curiosidade, inclusive pessoal minha. De todas as frases de Helena Blavatsky, qual a que mais lhe inspira como professor, como filósofo? Olha, uma das coisas que, como filósofo, talvez eu não tenha propriamente uma frase, mas um ensinamento que eu acho que foi muito importante para mim como filósofo, que foi saber separar o conhecimento da sabedoria. Em geral, nós ensinamos muita coisa para as pessoas e elas têm pouca sabedoria. Quando nós vamos para o dia a dia, nós não sabemos responder às necessidades mais simples da vida. Eu já vi muitas pessoas que conhecem tratados e tratados de psicologia, que quando vão diante de um fato, ele não consegue uma estabilidade psicológica para enfrentar uma adversidade. E eu já vi muitas pessoas muito simples, que nunca leu tratados nenhum, e conseguem fazer, às vezes, um comportamento exemplar diante de uma situação totalmente complexa para qualquer pessoa. Eu pergunto, quem tem mais sabedoria? Então, eu fui aprendendo que a vida ela nos ensina muito. Para mim, esse é o maior ensinamento de HPB. Honrar a verdade com a prática. Entende? Essa que nós já citamos. Significa, a sabedoria vem da vida. O conhecimento vem dos livros. Eu não estou com isso desprezando o conhecimento. Os mestres também, o que eles nos transmitem é conhecimento. Eles nos explicam. Mas a sabedoria se conquista. O conhecimento é a parte exotérica da sabedoria, é a parte externa, aquela que vem de fora para dentro. A sabedoria é aquilo que vem de dentro para fora. Então, o mestre pode dar um mapa, os livros podem dar um mapa. Se eu tenho fidelidade a esse mapa, então eu vou chegar a essa síntese, a esse grau de sabedoria. É muito diferente eu falar de um conhecimento em que eu sei tudo, quando eu vou exercer o conhecimento, eu não sei como fazê-lo, e eu simplesmente fazer, porque no fazer é que nós fazemos a síntese. Para mim, esse é um dos conhecimentos mais importantes que ela transmite. Essa relação mestre-discípulo, onde não é uma relação passiva do discípulo, como imaginamos no Ocidente. É como se o discípulo estivesse seguindo o mestre. Não. O mestre ele cria as condições para que o discípulo floresça aquilo que está dentro dele. Assim como o jardineiro, ele não inserta coisas, não coloca coisas dentro da semente. Ele rega, ele gera as condições. Mas se a semente não tem força, ela mesma, para fazer isso que está dentro do coração dela sair e florescer, ela não realiza. O mestre gera as condições. Para mim, esse é o maior ensinamento que eu como filósofos, né, aprendi, em que a vida me ensina, mas eu necessito do mapa, eu necessito dos mestres, eu necessito dos livros, eu necessito da tradição humana, mas eu tenho que trazer isso para a minha vida, porque a sabedoria virá de dentro para fora.
e não de fora para dentro. Tá? Bom, e como professor, para mim, o ensinamento mais bonito de HPB é que você ensina com exemplo. Você não ensina com palavras, você ensina com aquilo que você faz. Palavras podem ser bonitas, podem gerar motivações, mas não transformam. Não geram uma motivação suficiente para que a pessoa queira entrar com esse conhecimento na vida. Portanto, para você ensinar, há uma condição muito especial. Você tem que moldar sua vida de acordo com a necessidade com a necessidade do seu discípulo, ou seja, para que eles possam ver através de você aquilo que você está falando. Então, exige um ato muito profundo de amor. O amor é esse vínculo que faz com que haja uma possibilidade de eu entrar no coração do meu discípulo, ver e poder, então, conviver com ele, e através dessa convivência, desse amor profundo que está sempre os dois, de alguma forma ligada, como fala Platão, as almas verdadeiramente gêmeas, estão sempre ligadas, um vendo o outro, um ajudando o outro, um transmitindo para o outro e caminhando junto. Por isso que a HPB fala uma coisa muito importante, que uma pessoa, quando propõe ensinar uma outra pessoa, ela assume o compromisso mais profundo da sua vida, um compromisso eterno, porque tem laços eternos, existe amor. Portanto, todas as lágrimas do seu discípulo, para toda a eternidade, serão suas. Todas as conquistas do seu discípulo, para toda a eternidade, serão suas. Então, isso, para mim, é importante, esse vínculo profundo, de coração com coração, essa fusão de coração. E somente assim se pode transmitir, somente assim se pode ensinar. Uma pessoa, para ensinar uma criança, tem que amá-la. Um mestre, para ensinar um discípulo, tem que amá-lo. Tal como ele é, sem projetar no discípulo aquilo que você sonha para ele, mas descobrindo qual é o sonho do seu discípulo e fazê-lo germinar, tal como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Um respeito profundo pelo outro. Bom, isso, para mim, é a essência que eu tiro da obra dela como professor. Muito obrigada, professor Luiz Carlos. Vem chegando o final do nosso encontro. Eu agradeço muito a presença de todos, esse carinho por estarmos aqui nesse dia, prestando a nossa singela homenagem a esse 8 de maio, essa memória de alguém que fez o que ela mesma enunciava, numa outra frase que eu gosto muito. Quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Essa aqui é uma inspiração para todos nós, que temos procurado visualizar o melhor do ser humano dentro de nós e tentado trazê-lo à tona, inspirados por alguém que ousou ir acima das águas do seu tempo, alguém que ousou buscar a luz do sol, aquele que ousou buscar a sabedoria e dar o seu melhor nessa busca. Todos nós, procurando fazer o nosso melhor, honramos todos os dias o símbolo do lótus branco e a memória de Helena Blavatsky e muitos outros, que foram ao limite das suas possibilidades para fazer diferença na vida da humanidade. Muito obrigada a todos. Bom, muito obrigado também. Eu gostaria de deixar meu agradecimento e parabenizá-los pelo trabalho que fizeram em homenagem a essa grande dama, esse é um exemplo humano para todos nós. Vocês que começaram uma peça e fizemos uma inauguração maravilhosa em Fortaleza e depois tínhamos um sonho de apresentar em Recife, em Manaus, enfim, era um sonho grande. E, de repente, vem a pandemia e quase que murchamos os sonhos. Mas eu creio que, inspirado até por esse grande personagem, aí vocês mesmo combinaram entre vocês, vamos fazer online. Ou seja, uma peça que exigia iluminação, movimentação de palco, a Beth caminhava pelo cenário, fazia num quarto. Imagina o trabalho que o Luiz teve que fazer para poder dirigir essa peça nesse ambiente. E a Beth, que foi se superando também dentro disso, cada vez crescendo mais, o público foi aumentando, e de repente foi milhares de pessoas que eu creio que não atingiríamos nos teatros que nós imaginamos. E o texto foi crescendo em beleza. Parece que insignificado, porque a própria pandemia exigia que todo mundo entrasse numa reflexão que era muito apropriada.
Para mim foi algo muito mágico, porque, na verdade, nós criamos uma representação prática, vivencial, né, daquilo que era HPB. Não parava diante das limitações e conseguiu, diante de uma grande adversidade, dar sua mensagem. Vocês honraram ela nesse aspecto. Conseguiram dar essa mensagem diante dessa grande adversidade que você apresentou. E eu creio que o público se beneficiou muito disso. E eu agradeço muito as mensagens lindas que recebemos do público, da imprensa, dos artistas, dos admiradores, dos intelectuais, que o Luiz mesmo mencionou, todos elogiando. Então, parabéns a todos. E eu daria também meu parabéns a essa grande inspiradora nossa, essa eterna HPB, porque o que ela nos transmitiu não está dentro de um tempo normal e é válido para todo o ser humano. Muito obrigado. Eu queria dar uma palavrinha, rapidinho, Beth, um recado, porque, em primeiro lugar, agradecer, né, esse encontro, mas, assim, a quem está assistindo, que a peça vai estar liberada, né, de 8 de maio até dia 15 de maio, através da Simpla, em homenagem, né, ao mês de maio, ao dia 8, que é o dia da Flor de Lótus, que foi o dia da passagem da Helena Blavatsky. Né? Então, é muito importante, é uma forma diferente, né, que nós resolvemos homenageá-la, deixando a peça disponível durante o período de 8 de maio até o dia 15 de maio, onde vocês poderão assistir quantas vezes vocês quiserem. É um passaporte que você compra e vê 2, 3 vezes a peça, isso não tem problema nenhum. Então, divulguem, nos ajude a continuar contando essa história tão importante nos dias de hoje. Obrigado. Bom, então, eu vou só agradecer também de estar aqui. Gente, Luiz, a gente está fazendo uma homenagem a Helena Blavatsky, junto com a Nova Acrópole Internacional. Eu quero agradecer especialmente ao professor Luiz Carlos, à professora Lucilena Galvão e a todos os integrantes da Nova Acrópole. Cada passo que a gente dá com a peça, a gente tem todo o suporte, o apoio da Nova Acrópole, e isso faz toda a diferença. Eu sei desse trabalho voluntário, desse amor que vocês têm à filosofia, dessa construção de uma humanidade mais iluminada e que possa despertar a flor de lótus branco que tem dentro de cada um. Então, eu estou bem emocionada de estar aqui nesse momento e de vocês estarem junto com a gente mais uma vez, e estaremos, né? Lúcia é nossa equipe de criação, não tem jeito, agora não tem como voltar, né? E é isso. Muito obrigada a presença de todos também. Muito obrigada e um abraço a todos que nos ouvem. Feliz dia do Lótus Branco. Obrigado.